Oi, crianças, tudo bem? Sejam muito bem-vindas ao nosso culto especial, celebrando a nossa Páscoa, né? Então, sejam todas muito bem-vindas. Você que é da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, você que é de outra igreja e está assistindo ao nosso culto do Pinheiros Infância, sejam todos muito bem-vindos, tá bom? A gente preparou louvor, mensagem, um período muito especial. Eu espero que seja uma bênção para você e para sua família e vocês assistindo em casa, tá bom? Então, para começar o nosso culto, eu vou fazer uma oração e depois a gente dá a sequência, tá legal? Então vamos fechar o olhinho, abaixar a cabeça e falar com o nosso Deus. Santo Deus, muito obrigado por esse dia, Deus. Obrigado porque o Senhor é bom, porque o Senhor cuida da gente, Pai. Obrigado por cada criança que está participando desse culto, Deus. Que seja um culto agradável ao Senhor. Eu te agradeço especialmente pela celebração da Páscoa que nós temos hoje. Agradeço porque Jesus está vivo e por causa dele a gente tem a vida, Deus. Muito obrigado por isso, Pai, e que nós possamos ter um tempo gostoso na presença do Senhor agora. No nome de Jesus, amém. Muito bem, crianças. Então agora a gente vai ter um período de louvor, tá bom? Eu vou passar a palavra para o Samuel e ele vai cantar algumas músicas com vocês. No Egito escravo fui, sim, sim, ó sim. No Egito escravo fui do vil faraó. Triste, bem triste estava meu coração, chorava, liberta-me, Senhor. Triste, bem triste estava meu coração, chorava, liberta-me, Senhor. Pororororó, porororororó, 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 porororororó. Moisés foi ao faraó, sim, sim, ó sim. Moisés foi ao faraó e lhe disse assim: deixa sair meu povo para prestar-me culto, assim diz o Senhor. Deixa sair meu povo para prestar-me culto, assim diz o Senhor. Pororororó, porororororó, 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 porororororó. Faraó se endureceu, sim, sim, ó sim. Faraó se endureceu e não deixou ir. Deus enviou 10 pragas, desembanhou sua espada e assim nos libertou. Deus enviou 10 pragas, desembanhou sua espada e assim nos libertou. Livre, me deixaste livre, me deixaste livre, livre, Senhor. Livre, me deixaste livre, me deixaste livre, livre, Senhor. Livre agora então estou, sim, sim, ó sim. Livre agora então estou, livre para ti. Quero prestar-te culto, quero cantar-lhe glória, glória a ti, Senhor. Quero prestar-te culto, quero cantar-te glória, glória a ti, Senhor. Glória, glória, aleluia, glória, aleluia a ti, Senhor. Glória, glória, aleluia, glória, aleluia a ti, Senhor. Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou. Do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou
gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor, imerecida vida, de graça recebi por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida, e eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Muito bem, agora que a gente já cantou, já teve o nosso período de louvor, para dar sequência ao nosso culto, eu vou trazer uma breve mensagem para você, tá bom? Baseada em um texto da Bíblia. Eu gostaria que você abrisse, então, lá no livro de Lucas, no capítulo 23, no versículo 55. É quase no comecinho do capítulo 24. Vamos abrir lá? Lucas 23, 55. Vou dar um minutinho para vocês abrirem, tá bom? O Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo 55. É depois de Marcos e antes de João. Achou aí? Então eu vou ler até o versículo 12 do capítulo 24, tá bom? É só você abrir sua Bíblia e acompanhar a leitura que eu vou fazer. Diz assim o texto. Era o dia da preparação e começava o sábado. As mulheres que tinham vindo da Galiléia com Jesus, seguindo, viram um túmulo e como o corpo fora ali depositado. Então se retiraram para preparar aromas e bálsamos. E, no sábado, descansaram, segundo o mandamento. Capítulo 24, versículo 1. Mas, no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. E encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas, ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhe 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: Por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galiléia, quando disse: Importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores, e seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram de suas palavras
E, voltando do túmulo, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os mais que com eles estavam. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram estas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhes pareciam como um delírio, e não acreditaram nelas. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro, e, abaixando-se, nada mais viu, senão os lençóis de linho, e retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. Amém. Só até aí. Então, o que a gente viu agora nesse texto, crianças? É o seguinte: Jesus Cristo, ele havia sido morto, né? Ele havia sido crucificado, e ele tinha sido colocado, né, o corpo dele, num sepulcro, né, num túmulo. E daí, o que aconteceu aqui? Essas mulheres foram lá para fazer uma cerimônia triste, que era de cuidar ali do corpo de Jesus, sabe? Isso já tinha sido no 3º dia, né, seguido da sua morte. E daí, quando elas chegaram lá no túmulo de Jesus, ele não estava mais lá, né? E daí elas ficaram com medo, ficaram sem saber o que fazer, e apareceram esses 2 varões aqui que o texto fala, e foi dito para elas o quê? Por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Crianças, essa é a melhor notícia que a gente vai ter na vida. Essa é a nossa maior alegria, esse é o nosso maior tesouro. Jesus ressuscitou, Jesus está vivo. E hoje, na Páscoa, é isso que a gente celebra. A Páscoa é a celebração da ressurreição de Jesus, da vitória de Jesus sobre a morte, né? Então, como Jesus ressuscitou, ele cumpriu aquilo que ele mesmo tinha dito, né? Se a gente for ver ali na sequência do texto, o que fala? Vocês não se lembraram, né? Lembrem-se do que Jesus falou ainda quando ele era vivo, dizendo o quê? Importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores e seja crucificado e ressuscite no 3º dia. Então, crianças, a ressurreição de Jesus, ela foi uma surpresa para aquelas pessoas, porque elas não se lembraram que Jesus já tinha dito que ele ia ressuscitar, né? A morte e a ressurreição de Jesus faziam parte do plano de Jesus, daquilo que Jesus tinha que fazer e sabia que iria fazer, né? Que seria cumprido. E por que é importante essa vitória de Jesus? Porque isso comprova tudo que Jesus falou, né? Jesus pregou anunciando que ele era o Filho de Deus e que ele iria vencer a morte e ressuscitar. E quando isso realmente aconteceu, as pessoas viram que o que Jesus falou realmente era verdade, né? E o que aconteceu foi que essas mulheres que descobriram que Jesus tinha ressuscitado foram correndo falar para os 11, né, para os discípulos. E foi uma notícia que causou grande impacto para todos eles, né? Pedro, inclusive, foi um dos discípulos que, na hora, só saber daquela notícia não foi suficiente. Ele correu para lá, para o sepulcro, para ver que estava vazio. E ele ficou maravilhado com o fato de tudo aquilo ser verdade. Tudo aquilo que Jesus tinha dito, tinha prometido, se cumpriu. Então, a gente vê que, em primeiro lugar, Jesus já tinha anunciado isso e as pessoas estavam tristes por não crer naquilo que Jesus tinha dito. E como é que é na sua vida? Será que às vezes a gente não tem momentos em que a gente fica triste, fica pior, passa por situações difíceis, por não acreditar naquilo que o Senhor Jesus nos diz na Bíblia? Então, esse texto também é uma lembrança para que a gente creia na palavra, porque daí a gente vai poder ter a alegria de estar sempre com a palavra no nosso coração, e isso traz vida para nós. Isso faz com que todas as coisas sejam melhores, para que a gente possa atravessar situações difíceis de uma forma melhor, sempre com Jesus, né? Mas isso não é o sentido principal da Páscoa, tá bom? É uma coisa que a gente pode aprender nesse texto. Mas qual que é o sentido principal da Páscoa? Que é a ressurreição de Cristo. É a vitória de Jesus sobre a morte, não é?
que a gente tem visto aí nas outras pregações, nos cultos, nas EBDs? Que a vitória de Jesus sobre a morte, ela possibilita a nossa vitória sobre a morte, não é verdade? Mesmo tendo pecado, a gente, quando crê em Jesus, a gente sabe que a gente vai passar a eternidade em vida, né, com Ele, perto de Deus, em comunhão com Deus. E o que possibilita, o que faz acontecer essa nossa comunhão com Deus é o fato de Jesus ter vencido a morte. Por isso que a Páscoa é tão grande, por isso que é tão importante que Jesus tenha ressuscitado, né? Então a questão da salvação das pessoas era uma promessa que Deus já tinha feito desde Gênesis, ao longo da Bíblia toda, né? Que iria vir um descendente, iria vir alguém que iria resolver o problema do pecado no mundo, né? E o que Jesus fez foi receber sobre ele a punição pelos nossos pecados e pelos pecados de todos os crentes. E quando ele ressuscitou, ele venceu a morte, ele venceu a punição por todos esses pecados. E por causa dessa vitória de Cristo, a gente tem a nossa vitória. Por causa dessa ressurreição, a gente tem a vida hoje, né? E outra coisa, a Bíblia também fala que na eternidade, na vida com Deus, né, no céu, depois que Jesus voltar, nós seremos ressuscitados. Você sabia disso? Com um corpo glorificado, um corpo que não vai ter mais dor, que não vai ter mais problemas. Quando Jesus voltar, a gente vai ser ressuscitado também, para que a gente viva com Jesus para todo sempre. E a gente pode ter certeza disso, porque isso já aconteceu com Jesus. A Bíblia diz, o mesmo Espírito Santo que ressuscitou Jesus dentre os mortos, quando chegar a hora também vai ressuscitar o nosso corpo. Então, por causa dessa vitória, por causa desse momento aqui, em que Jesus vence a morte, a gente tem a certeza de que nós teremos a nossa ressurreição quando chegar a hora. Tá bom? Então, vou recapitular só algumas coisas práticas aqui do que a gente conversou sobre esse texto. Em primeiro lugar, na Páscoa, a gente faz o quê? A gente anuncia a vitória de Jesus. Então é um momento para a gente lembrar de que a gente deve falar para todo mundo, que a gente deve se alegrar, que a gente deve ter essa história tão importante no nosso coração, que é a vitória de Jesus. A gente precisa pregar isso, precisa anunciar a vitória de Jesus sobre a morte, a ressurreição. É isso que é a Páscoa. Outra coisa, ter a certeza da nossa fé, né? A gente crê em Jesus e quando aquilo que Jesus disse que ia acontecer aconteceu, ele provou que ele estava falando a verdade. Então a gente saber desses fatos históricos, né, que realmente aconteceram, que é o cumprimento do que Jesus falou, traz força, traz firmeza para a nossa fé, porque é nisso que a gente acredita. Outra coisa é a gente ter alegria. Por quê? Por causa da nossa salvação. A ressurreição de Jesus é uma razão de grande alegria, porque ela é super importante, ela é fundamental para que a nossa salvação acontecesse. Então agora a gente deve ser feliz, a gente deve encher o nosso coração de alegria, de contentamento, de felicidade, lembrando daquilo que Jesus fez, né? E esse sempre vai ser uma razão de alegria, não importa em que momento você estiver passando, lembrar-se do que Jesus fez por você e lembrar-se da ressurreição, que tudo isso é verdade, sempre vai animar o seu coração, lembre-se disso. E por fim, isso também traz esperança para a nossa vida eterna com Jesus, né? Isso que eu falei agora há pouco. Além da gente anunciar a vitória de Jesus, além da gente ter certeza da nossa fé, além da gente ter alegria por causa dessa vitória, a gente também tem esperança para a nossa vida eterna com Deus, para a nossa ressurreição, quando chegar o dia de Jesus voltar e cumprir com essa outra promessa tão gloriosa, tão linda, né? Então, lembrem-se disso, crianças. Por que a Páscoa é tão importante? Porque Jesus é tão importante para a nossa vida, né? E a Páscoa foi o cumprimento daquilo que Jesus veio fazer. Tudo bem? Vamos orar então? Feche seu olho, abaixa sua cabeça.
Santo Deus, muito obrigado por esse dia, obrigado por essa palavra que nós encontramos na Bíblia. A Bíblia é inspirada pelo Senhor. A gente acredita que o Senhor falou com a gente agora através da Bíblia, Pai. Eu peço para que a gente possa entender a Páscoa e que seja uma razão de grande alegria, de grande fé, de grande esperança, Deus. Que a vitória de Jesus sobre a morte seja todos os dias da nossa vida uma razão de esperança, Deus, e de alegria e de força para a nossa caminhada com Jesus, Pai. Que a gente possa ter uma vida sempre anunciando aquilo que Jesus fez, até que Ele venha, Deus, e até que a gente seja ressuscitado e passe a eternidade com o Senhor, Deus. Muito obrigado por isso, no nome de Jesus. Amém. Muito bem, crianças, muito obrigado por você ter participado do nosso culto. Espero que tenha sido uma bênção para você. E lembrem-se daquilo que Jesus fez por vocês e de como isso é uma alegria muito grande para nós. Tá bom? Que Deus te abençoe. Até mais.